A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos de Compliance, tem a honra de apresentar o terceiro episódio da série Compliance em Tempos de Pandemia, aplicação prática da LGPD nas empresas. Evento promovido pela referida comissão com o apoio das comissões de Privacidade e Proteção de Dados e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com o Pacto Global Rede Brasil, estabelecido entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Rosimara Vuolo, vice-presidente da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à OAB de São Paulo, às comissões de Cultura e Eventos, à Comissão de Proteção de Dados, pelo apoio nesse evento, a Secretaria das Comissões, que sempre nos apoia em todos esses nossos eventos, em todas as nossas comissões, em tudo. A nossa presidente Rogéria, a nossa secretária Marisa, né, aos amigos palestrantes que estão sempre aqui com a gente, nos ajudando, nos apoiando, compartilhando assim, todo esse conhecimento que vocês vão ver que é muito vasto, né? A todos que estão participantes e que, enfim, que se envolveram e contribuíram para o conhecimento dessa webinar. Né? Espero que todos estejam bem, suas famílias. Estamos passando por um momento muito difícil, né? O mundo está passando por um momento difícil e eu acho que nesse momento o que a gente pode esperar para todo mundo é que todos estejam bem, né? Que suas famílias estejam bem, né? A intenção, né, nessa webinar é fazermos uma roda de conversas como nas demais, né, descontraída, a qual cada um contribuirá sempre com as suas experiências, né? Hoje nós teremos mais um episódio, né, da nossa série Compliance em Tempos de Pandemia, e assim, não perca o nosso congresso, segundo congresso de Compliance, a abertura será no dia 10, e as palestras serão no dia... a abertura, desculpa, vai ser no dia 9, certo? De dezembro, e as palestras iniciarão no dia 10, e na abertura do congresso, nós teremos mais um episódio dessa série. O tema, a gente ainda é uma surpresa, nós vamos fazer talvez um pupurri aí desses nossos outros episódios, mas esperem, aguardem, que tem muita coisa aí boa para ver, tá bom? Então, nessa edição, nós falaremos sobre Lei Geral de Proteção de Dados, certo? E sem mais tempo, sem mais delongas, passo a palavra aos palestrantes para eles se apresentarem e logo em seguida o Leonardo vai dar início ao nosso webinar. Um bom webinar a todos. Obrigada, gente. Por favor. Bom dia, Rose. Devo eu falar? Sim, por favor, Esther. Bom dia a todos, a todos os que estão nos ouvindo à distância, e especialmente a você, Rose, que mais uma vez chamou um episódio dessa série. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer também à OAB de São Paulo, a nossa comissão de compliance como um todo, especialmente a nossa liderança toda feminina, né? A Rogéria, a Rose e a Marisa. É realmente uma honra ter uma liderança tão forte, tão bacana e feita de mulheres. Como você, Rose, eu queria também manifestar a solidariedade a todas as vítimas da Covid, que é uma tristeza isso, a gente desde o começo da série vem observando e esperando que isso acabe, mas até agora não acabou, como todos sabemos, e continua crescendo o número. É muito triste e estamos aqui solidários a todos. Eu queria também manifestar a minha honra e prazer de participar dessa comissão, e para quem não acompanha com tanta frequência,
recomendar que acompanhem, porque a comissão tem tido uma participação muito intensa, uma atuação muito forte, inclusive durante a pandemia, e é realmente notável o trabalho todo que tem sido feito. E mais uma vez, parabéns, você tem feito lives também pelo Instagram, muito conteúdo, acho que são discussões, eu aprendo sempre muito, e estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando e participando dessa discussão com o Leonardo e a Maria Cecília, que são, obviamente, super experientes e vão trazer muita novidade aqui para a gente discutir. Então, para me apresentar, eu acho que só em poucas palavras, depois de ter tomado tanto tempo, né? Eu sou advogada já há mais de 30 anos, trabalho há muito tempo com compliance, antes mesmo dessa palavra ser aceita no nosso dicionário, né? E o compliance tem várias facetas e, mais recentemente, a questão da proteção de dados também tem sido muito discutida, muito embora ela sempre fizesse parte de um bom programa de integridade dentro de uma empresa, né? Mas agora com a nova lei isso fica mais explícito e obrigatório, né? Então chama mais atenção. Então trabalho como advogada, tenho um escritório Flash Advogados e a gente tem feito trabalhos preventivos e agora acho que estamos analisando o possível enforcement, né? Como é que isso vai ser aplicado agora que a lei entrou em vigor. Acho que como introdução a isso, passo a palavra então para Maria Cecília? Sim. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo nessa terceiro episódio aí dessa série. Faço, assim, ressalto tudo que a Esther falou, é um momento difícil, a Rose também comentou isso, a gente esperava que acabar e a gente está vendo o cenário de que ainda vai demorar um pouco, que a situação volte ao que a gente vai chamar agora de novo normal, mas, enfim, tem sido também uma oportunidade de participar, como a Esther falou, a OAB e a Comissão de Estudos de Compliance tem sido bastante ativa, então tem sido uma oportunidade também para aprender muito, né? Porque a gente ia a seminários presenciais e hoje a gente tem muito conhecimento sendo divulgado de uma forma mais simples, dessa forma virtual. Então, por esse ponto de vista, enfim, de certa forma, a pandemia ela ajudou assim, a expandir e compartilhar mais o conhecimento. Eu também sou advogada há mais de 20 anos, trabalhei em grandes escritórios, fui Chief Compliance Officer da Odebrecht Transport, e fui também responsável pela área de conformidade na parte legal e antitrust na Odebrecht Engenharia e Construção. Continuo como consultora deles para esses temas de antitrust e conformidade. Vi o começo ali das discussões da implementação da lei dentro da empresa, e aí a gente, no nosso bate-papo, a gente conta um pouquinho aí como foi o dia a dia e como está sendo, como é que eu tenho visto também em outras empresas e em outros cenários, quais são os grandes dilemas, né, que a gente vê na prática dentro das empresas em relação a funções, quem é o DPO, quem não é, se o tema é um tema jurídico, se é um tema de compliance. Então, grandes discussões que até eu acho, e aí vou antecipar só um pouquinho, Léo, e termino aqui, que até eu acho que atrasaram nesse processo decisório de como é que eu implemento a proteção de dados dentro da empresa. E com isso, passo a palavra ao Léo e depois a gente comenta um pouquinho esses dilemas práticos aí que ocorreram. Vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Apesar delas não terem conseguido participar aqui conosco, saúdo a Rogéria, nossa presidente, a Marisa, a Rose, que já se apresentou, e agradeço ao OAB de São Paulo e à Comissão de Compliance, e a todos que estão nos ouvindo. Eu costumo dizer que a pandemia e a quarentena, assim como todas essas consequências, a começar pelas piores, que é o lado humano, né? Mas todas as outras consequências que o mundo inteiro vem experimentando nos fazem refletir muito, abalam a todos. Vários de nós, inclusive eu,
perdemos familiares já para essa doença, então me solidarizo com todos. Mas, por outro lado, eu, pelo menos, procuro sempre ver o que a gente pode trazer como aprendizado de todas essas lições, o que a gente pode aprender com tudo isso e trazer o lado mais positivo possível, ainda que seja duro. E já entrando no tema que nós escolhemos para essa série de encontros, nós temos, no âmbito da Comissão de Compliance da OAB, falado sobre governança corporativa e compliance. Lembrando que, ainda que estejamos sobre o forte impacto dessa pandemia, a vida precisa continuar, as empresas precisam continuar, e dois dos pilares mais importantes nesse nosso contexto de hoje são justamente a governança corporativa e o compliance, que continuam fortes e precisam ser cada vez mais fortes. Fazendo uma breve introdução, meu nome é Leonardo Baren Leite, eu sou advogado aqui em São Paulo, também estudei em outros países, na França, nos Estados Unidos, mas atuo aqui em São Paulo ao longo dos meus 35 anos de carreira, a maioria aqui em São Paulo. Sou sócio de Almeida Advogados, um escritório de direito corporativo, e atuo basicamente no que a gente chama hoje de direito dos negócios. Eu trabalho com direito societário, com contratos, fusões e aquisições, governança corporativa, mercado de capitais, propriedade intelectual estratégica, governança corporativa e compliance. Costumo dizer que é tudo aquilo que a empresa faz, são os projetos das empresas, as operações das empresas, e esse tema que nós temos falado na nossa série faz todo sentido, porque vejo a governança corporativa e o compliance como temas irmãos, muito, muito próximos. Claro que existem as peculiaridades de cada um, mas muito próximos, tanto que é bastante comum em algumas empresas que essas áreas estejam, inclusive, juntas, né? Muitas vezes você tem o departamento jurídico com uma parte do tema jurídico, temos uma parte de governança com outras pessoas, outra equipe, e compliance numa terceira equipe. Mas em outras estruturas e instituições, elas estão todas juntas. Então, realmente, me parece que falar de governança corporativa e compliance faz todo sentido. E, começando o tema de hoje, eu diria que fazer as coisas corretamente, né, seguindo os bons princípios da governança corporativa e do compliance, significa, entre outras coisas, cumprirmos a lei, fazer umas coisas corretamente no interesse da empresa e de todos os seus stakeholders, cumprindo a lei. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é propriamente uma lei diretamente ligada a este ou aquele ramo do direito. Ela é uma lei que justamente se tornou muito complexa porque ela mexe com a empresa toda, com praticamente tudo que a empresa faz. Levamos muito tempo para entender, na maioria das empresas, o que são dados e o que significa proteger esses dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já tem mais de 2 anos e, infelizmente, eu até, num outro encontro, estava conversando com a Maria Cecília, que tem uma visão interna das empresas. Infelizmente, nem todo mundo conseguiu perceber de início a profundidade e a complexidade dessa lei. É lógico que, se estamos falando de governança, de compliance, estamos falando de seguir as leis e de seguir a ética e a integridade. Mas, no caso da LGPD, isso é mais profundo, porque, durante muito tempo, no Brasil, não se deu a devida atenção e importância para esse tema. Nós, no escritório, por exemplo, na Almeida Advogados, já vínhamos estudando isso há mais de 10 anos, por conta da GDPR, legislação europeia, que trata disso. E mesmo em outros países, em toda a América Latina, já tínhamos e temos uma série de outras leis específicas sobre isso. Então, clientes, especialmente os europeus, já vinham demandando estudos e atenção há bastante tempo. A gente já vinha trabalhando com isso há muito tempo, mas aqui no Brasil, várias peculiaridades atrasaram esse processo. Há mais ou menos 2 anos, talvez até um pouco mais, nós criamos um grupo no escritório e começamos a procurar os nossos clientes que não estavam ainda sensibilizados para conversar sobre esse assunto. E o início foi muito difícil. O próprio nome da lei, proteção de dados, passou a impressão para alguns de que se tratava de segurança de rede apenas. Não estou dizendo que isso não seja importante, é claro que é fundamental, mas não é uma questão apenas de tecnologia, não é uma questão apenas de ter um bom firewall,
Isso também, mas não é desse aspecto que nós estamos falando. Então, durante muito tempo, nós tivemos dificuldade até de conseguir um interlocutor que realmente tivesse, uma palavra da moda é empoderamento, né? Estivesse empoderado para realmente falar sobre esse assunto. Durante um tempo, os próprios departamentos jurídicos, até por estarem sempre muito corridos, muito sobrecarregados, nem todos tinham tido a chance, naquela época, de entender que esse era um assunto que seria, sim, abracado pelo jurídico também, e que havia muita coisa a fazer e a entender, muito além do que, entre aspas, apenas a lei. Muita gente achou, essa lei vai entrar em vigor, se é que vai entrar, se é que vai pegar. Infelizmente, aquela desconfiança que temos no Brasil, de que algumas leis não pegam, inclusive essa lei demorou para entrar realmente em vigor, tinha gente que achava que ela fosse ser adiada novamente. Eu, particularmente, acho que foi bom que não tenha sido adiada mais ainda, porque é uma coisa que nós precisamos mesmo fazer. Mas muita gente achava, bom, quando entrar a lei em vigor, eu cumpro. E isso não é tão simples. É necessário, mas não é tão simples, porque entender todos os dados que a empresa tem, os dados que ela capta, de quem são esses dados, quem são os titulares, o que é o tratamento de dados, como se pode coletar dados, para o que se coleta dados, que dados são esses, como são os fluxos internos. A maioria das empresas, e eu até entendo a razão, não tinha noção. Congelou? Acho que o Leonardo teve um congelamento na fala dele, mas eu vou aproveitar esses minutinhos, né, e falar um pouquinho. Léo, voltou? Voltou. Me perdoem. Desculpa, eu retorno para você. Eu ia falar um assunto, mas volto para você. Coisas do mundo virtual, né? Nós temos a vantagem hoje de podermos estar juntos, apesar de estarmos em locais diferentes, mas a tecnologia às vezes ajuda, às vezes falha um pouquinho. Eu dizia que a maioria das empresas demorou muito tempo para entender que cumprir essa lei não é tão simples. A maioria das empresas sequer tinha a noção de quantos dados tinha e de quem eram esses dados, o que significa tratar esses dados, o que significa coletar esses dados, as autorizações necessárias, quem tinha acesso, né? Muitas vezes as empresas não tinham noção dos seus próprios dados, dos seus funcionários, que dados eram, a sensibilidade desses dados, o que era feito com esses dados, como eram armazenados, para o que eram utilizados, para quem se passava esses dados, para parceiros e para outras empresas que lhe davam suporte. Então, esse trabalho foi muito... Eu diria que a primeira parte, a primeira etapa, o mais difícil foi convencer empresários e empresas de que essa lei seria para todos. Muita gente, por alguma razão, acreditou de início que essa proteção seria apenas para empresas muito grandes, até porque exige realmente investimento e uma estrutura. Também depois algumas pessoas ficaram esperando que se criasse a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é realmente parte integrante desse sistema e é fundamental, e apenas recentemente foi, de fato, implementada. Mas eu convido alguns colegas a refletir que a questão não passa apenas pela agência, né? É uma questão de cidadania, por um lado, de respeito às pessoas e aos seus dados, mas da própria operação das empresas. Qualquer pessoa que se sinta impactada pela lei, no sentido de solicitar informações de uma empresa, de uma instituição, pode e deve solicitar informações sobre os dados que existem, para o que eles estão sendo utilizados, qual é realmente o arcabouço de proteção. Então, a primeira dificuldade, e com isso eu começo a lançar a ideia para os colegas, para a gente debater, foi justamente entender a necessidade e a urgência. Os projetos em que já trabalhamos no escritório costumam ser longos, todo esse mapeamento de dados leva muito tempo, leva um tempo para saber quem deve ser chamado para conversar sobre isso. Depois de ser feito esse mapeamento e esse fluxo todo, a gente vai olhar quais são os dados que a empresa realmente precisa coletar, com que cuidado, com que autorizações, para o quê. Muitos dados a gente vai recomendar que não se colete mais ou que se colete de outra forma.
né? Um outro aspecto é escolher quem é que vai cuidar dessa proteção. Existem muitos softwares, existem muitos sistemas, né, que são utilizados para isso, que serão utilizados daqui para frente. Revisão de padrões, consentimento, atualização de contratos. Esse trabalho acabou sendo, na maioria das empresas, realizado por pessoas do departamento jurídico interno, quando existente, do grupo de compliance, quando existente, de governança, de tecnologia da informação, sem dúvida, e pessoas da área operacional, dependendo do segmento da área da empresa, com apoio, em geral, de escritórios externos, como é o nosso. E vou fechar essa introdução dizendo que hoje, já com a lei em vigor, com a agência já conhecida, né, os seus componentes conhecidos, o trabalho hoje é diferente, porque já não temos mais aquele tempo de quem teve 1, 2 ou até mais anos para fazer esse mapeamento todo. Hoje a gente tem que ser muito mais cirúrgico, fazer uma avaliação de quais são os principais riscos imediatos. Já temos informação de ações judiciais sobre esse tema, movidas por pessoas físicas, por instituições, por Ministério Público. Então, o assunto já começou e agora não dá tempo de trabalhar preventivamente num assunto que vai entrar em vigor depois. Agora já entrou, nós já estamos trabalhando nela. A questão é de apagar alguns incêndios que já estão acontecendo, fazer um mapeamento de urgência e depois, ao longo do tempo, já revisar e melhorar processos e procedimentos. Acho que essa é uma introdução, fazendo já o link da governança do compliance, lembrando que mesmo na pandemia, tudo isso está funcionando, inclusive com alguns pontos adicionais. Lembremos-nos que agora, com todo o movimento virtual, se utiliza muito mais aplicativos, se utiliza muito mais a tecnologia de modo geral, se utiliza mais rede social, se utiliza mais internet, lato sensu, né? Existe uma preocupação maior com segurança de dados, com vazamento de dados, com ataques, com proteção. Então, esse assunto é bastante rico e passo agora para a Esther complementar um pouco sobre o lado da investigação. Muito obrigado. Eu e o botão do unmute. Sempre tenho dificuldade com isso. Obrigada, Léo, por passar a palavra, mas você esqueceu de dizer que a gente estudou juntos, né? Desde o colégio, então a gente se conhece há muito tempo, não vou nem falar quanto. Eu queria só frisar, acho que as colocações do Léo foram muito importantes, as empresas, muitas delas não perceberam que a lei era relevante para elas, quer dizer, que a lei as atingia, a lei atinge todas as empresas, né? E não perceberam também quem deveria cuidar disso dentro da empresa. Em muitos casos eu ouvi as empresas falando, não, mas isso aqui é um problema de TI, o pessoal do TI está vendo. Então, realmente, houve isso que o Léo descreveu, e eu diria não só no passado, eu acho que ainda há. Eu acho que ainda tem empresas que não sabem para onde ir, por onde começar, sequer começaram, e aí a gente vai ver isso evoluindo, como sempre. A gente vê pessoas aprendendo com o erro, né? E isso faz parte da implementação de uma nova lei, mas o que eu queria comentar é que muitas empresas perceberam, há muito tempo ou não, que o compliance, o pessoal de compliance, seja um grupo separado dentro da empresa, ou uma parte do departamento jurídico, ou como for a organização de cada uma, mas que o compliance tinha que estar envolvido com a questão toda da proteção de dados, porque o compliance tem várias facetas, vários pontos focais, né? E a proteção de dados sempre deveria ter sido uma preocupação do compliance. Então, o envolvimento do departamento de compliance na implementação de programas para o cumprimento da LGPD passou a ser uma tendência, e isso eu considero muito bom. Então, o pessoal de compliance, na medida do possível, deve sim estar envolvido junto com o TI, junto com o jurídico, junto com as demais áreas, para entender a lei. Acho que essas alturas já faz 2 anos que ela existe, já houve tempo para a lei estudar, mas para acompanhar, porque agora que nós temos a autoridade, né, que foram nomeados os membros, agora sim, em breve, creio que teremos algumas interpretações vindas da autoridade, alguns posicionamentos, e aí, então, com esse acompanhamento, tudo isso é muito dinâmico, vai ter que ser adaptada a programação e a sistemática de cada empresa para o cumprimento da lei.
Então, quando nós falamos em compliance, como eu já falei mais de uma vez hoje, nós temos várias facetas. Muita gente, quando ouve a palavra compliance, pensa logo, e principalmente em compliance anticorrupção. De fato, o compliance anticorrupção teve muito destaque, né, no nosso país e no mundo como um todo. Temos o compliance concorrencial e várias outras abordagens. E quando a gente pensa no nosso trabalho, com profissionais que trabalham com compliance, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer uma investigação interna, né? E essa investigação, que pode ser interna da própria empresa ou feita por um escritório, como a gente faz e como os colegas aqui fazem também, para garantir a independência, para garantir sigilo, etc., você faz o tratamento de dados também. Então, a questão que surgiu e que eu estava discutindo com os companheiros aqui antes na preparação para essa call, é justamente como que a LGPD afeta as investigações internas. Que preocupações tem que existir agora, a partir da entrada em vigor da LGPD? E acho que esse é um tema que a gente poderia também trazer aqui e conversar um pouco, né? Nós temos que continuar fazendo o trabalho de compliance das várias áreas e o compliance da LGPD, né? Mas no trabalho, no exercício desse nosso trabalho, nós fazemos as investigações, seja por uma alegação de sexual harassment, uma questão de possível corrupção, vários tipos de problemas que exigem investigações. E como que isso funciona agora com a entrada em vigor da LGPD, né? Eu acho que é um tema muito novo, pouca gente tem falado sobre isso, e eu acho que é um tema que os profissionais aqui da nossa área deveriam passar a prestar atenção e discutir, né? Como ele é novo, como a lei é nova e o tema é novo, não existem posições firmes pelas autoridades, evidentemente, isso é tudo muito novo. Mas existem alguns juristas e professores que têm se posicionado, alguns profissionais do direito, que têm se posicionado no sentido de que a LGPD, com a entrada em vigor da LGPD, não é mais possível fazer investigações internas, né? Em especial, esses autores, eu vou aqui ler para vocês, eles mencionam o artigo 4º da lei, né? O artigo 4º diz: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, aí no inciso 3º, realizado para fins exclusivos de, e uma das letras aqui, letra D, atividades de investigação e repressão de infrações penais. E aí nós temos vários parágrafos desse artigo 4º, né, que fala de tratamento de dados dentro dessa exceção do inciso 3º. Né? E o artigo 2º, desculpe, o parágrafo 2º deste artigo 4º, inciso 3º, diz: é vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3º do caput desse artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º desse artigo. Então, alguns autores, tendo lido isso, passaram a interpretar esse artigo, e especificamente esse inciso, esse parágrafo, como dizendo que a lei nova agora diz que as investigações não poderão mais ser feitas por pessoas de direito privado. Eu, obviamente, respeitando as posições de cada um, não é? Eu acho que não é essa a interpretação que deve prevalecer. Eu acho que as investigações internas poderão continuar a ser feitas. Na verdade, como disse logo no começo, na abertura aqui hoje, eu entendo que o respeito à privacidade e aos dados pessoais já deveria existir. Claro que a lei regulamenta isso, torna isso mais específico, mais obrigatório, mas a minha forma de conduzir investigações internas sempre se pautou pela preservação, que linda, pela preservação da privacidade das pessoas cujos dados estavam sendo apareciam na investigação, né? E a gente sabe que dados às vezes aparecem, não tem como, você mesmo fazendo a investigação bem focada, muitas vezes algum documento que não deveria estar no meio daquela documentação toda, ele aparece. Então, a questão da privacidade sempre foi importante, continua sendo. A questão da proteção de dados, que é um pouco diferente de privacidade, mas são muito próximas, evidentemente, com a lei, ela passa a ser muito mais relevante, muito mais significativa. Mas
não impede as investigações, a lei não impede as investigações internas, essa é a minha posição. E para isso, além da minha própria interpretação do que está escrito na lei, eu acho que vale a pena a gente também voltar à lei que inspirou a nossa LGPD, né? A gente sabe que a LGPD é inspirada fortemente na lei europeia, na GDPR, né? Que é regional da União Europeia, e que está implementado nos diversos países, com nuances, com aspectos específicos a serem observados nos diversos países da Europa, mas que claramente permite investigações internas, né? Então, acho que é importante a gente olhar para essa lei, para a GDPR, ver como os profissionais, as autoridades na Europa têm interpretado a lei com relação a consecução das investigações internas e poder também, com base nisso, aprimorar a nossa interpretação da nossa nova lei, que é novíssima, né? Então, para fins da LGPD, da nossa lei, nós sabemos que o tratamento de dados ele pode ser feito, a primeira regra, né, a regra mais clara que se tem é que tratamento de dados pode ser feito sempre que houver consentimento, né, a gente sabe disso, mas a lei claramente também diz que há outras situações em que o tratamento de dados pessoais pode ser feito, ainda que não haja o consentimento, né? Uma das situações, aqui é o artigo 7º, uma das situações que a lei permite, uma das hipóteses, além do consentimento, o item, o inciso 2 do artigo 7º, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, o controlador, uma empresa, pode ter que cumprir, e certamente tem que cumprir, várias obrigações regulatórias e legais, e em algumas delas ele tem que acessar dados pessoais. Uma outra hipótese que a nossa lei prevê, no artigo 7º, é a do inciso 6º. O tratamento de dados poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Vamos lá, o 6º, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. E no inciso 9º, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros. Eu penso que esses 3 incisos são muito relevantes quando vamos avaliar a situação de se fazer uma investigação interna, que notadamente nós sabemos, nós trabalhamos com isso, se faz sem o consentimento específico do titular daqueles dados, né? Normalmente, isso a gente sempre aconselhou às empresas, desde sempre, muito antes de se pensar em haver LGPD, as empresas, nós aconselhamos, as empresas têm feito isso, elas avisam os seus empregados, os seus colaboradores, que documentos eletrônicos podem ser monitorados, que os computadores podem ser monitorados, que o telefone pertence à empresa, todas as políticas de acesso aos devices, tudo isso costuma ser feito e isso já pode, de uma certa forma, isso é um consentimento. Mas quando se fala em consentimento específico para uma investigação, e a gente pode falar um pouco sobre isso depois, mas nós sabemos que em alguns países isso é feito, consentimento específico, aqui no Brasil não se, via de regra, não se pede consentimento específico durante uma investigação, até porque isso pode simplesmente minar todo o objetivo da investigação, né? Então, via de regra, não se pede consentimento, temos que olhar para as outras hipóteses da lei para que se faça uma investigação interna, que se acesse dados pessoais, sem que isso viole a LGPD, né? Então, eu penso que esses 3 incisos podem ser muito relevantes. Acho que a Rose colocou aqui no chat. Ah, que ótimo, que ótimo. Eu não sou muito boa com essa questão do chat ao mesmo tempo, mas está aqui mesmo. Esses incisos eu acho que são muito relevantes mesmo para essa análise, né, de quais são as hipóteses. E aqui, olha, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, se a empresa ela é listada, se ela tem que fornecer informações para a CVM, por exemplo, não é? Exercício regular, o inciso 6º, exercício regular de direitos no processo judicial. Essa lei é nova, nunca foi aplicada por uma autoridade, mas será que as autoridades não pensariam que isso também se aplica para o exercício de uma preparação para um processo judicial?
Quer dizer, se eu sei que eu vou entrar em litígio, eu tenho que me preparar, eu, empresa, eu tenho que me preparar e eu tenho que acessar os dados e fazer uma pequena investigação interna, muitas vezes não tão pequena, né? Então, vejo esse artigo aqui também, esse inciso especificamente, se aplicando para processos judiciais em andamento, e penso que deve também ser interpretado no sentido de que se aplica para preparação para processos judiciais e processos administrativos e arbitrais. E o inciso 9 é o mais amplo, legítimo interesse. O que é interesse legítimo? A lei não define o que é interesse legítimo do controlador, né? Mas é muito claro, quem trabalha com investigação sabe que a investigação é feita justamente para proteger a empresa, não é? Para entender se houve aquilo que se investiga, né? Aquele fato que é alegado, aquela possível violação existiu ou não existiu, e tomar as providências para que a empresa volte a andar no caminho correto, né? Para que seja feita a remediação e para que aquilo não aconteça mais. Isso claramente é interesse legítimo da empresa, né? Voltar a andar no caminho correto, corrigir eventuais erros, prevenir futuras violações. Então, eu penso aqui, acho que eu fiz uma exposição breve, mas de uma maneira bem pontual, do que penso que são as justificativas para que, mesmo com a LGPD, as investigações internas possam, sim, continuar a ser feitas por entidades privadas, seja a própria empresa, sejam escritórios de advocacia terceirizados, ainda que haja dados pessoais. E digo mais, ainda que haja dados pessoais sensíveis, né? Quem me conhece bem sabe que trabalho bastante com a área de saúde, e a gente sabe que provavelmente não há nada mais sensível do que dados relativos à saúde, né? E, infelizmente, muitas vezes, as empresas que trabalham na saúde têm que fazer investigações internas. É importante entender se houve, por exemplo, cirurgias desnecessárias, se houve superfaturamento, e tem que se acessar dados específicos em algumas situações. Então, tendo em mente que as exceções, que o tratamento é possível, tem que se entender quando que ele deve ser feito e quais as precauções que as empresas, diretamente fazendo isso internamente ou através de escritórios, têm que tomar para que essa investigação não seja violadora da LGPD. E para isso é muito importante pensar na necessidade de tratamento daqueles dados e na proporcionalidade, né? Mesmo antes da entrada em vigor da LGPD, eu já vi muitas investigações em que as pessoas faziam uma devassa absolutamente desnecessária de dados muito mais amplos do que aqueles que deveriam ser e que precisavam ser revistos. E eu creio que agora, com a LGPD, esse tipo de devassa, esse tipo de investigação muito aberta, realmente não será tolerado. Então, a investigação ela tem que ser focada, ela tem que ser necessária, os dados têm que ser proporcionais. Esses são os critérios que têm que ser observados para que ela seja feita dentro dos parâmetros, dos limites, que, na minha opinião, já existiam, mas que agora, com a LGPD, estão claramente codificados para que o interesse pessoal do titular dos dados seja respeitado ao máximo. Acho que essa é a colocação geral, gente. Eu queria ouvir também, obviamente, os meus copanelistas e todos os demais que quiserem falar pelo chat. Esther, eu acho que o que você colocou é muito sensato, né? Quando a gente vê a lei está baseada nos princípios da boa-fé, né? Todos os princípios, aqueles 9 princípios que a gente tem na lei, eles estão norteados na boa-fé. Então, quando a gente está falando na boa-fé, então a gente também tem o princípio da proporcionalidade, o princípio do interesse, do legítimo interesse. Então, quando você vai fazer esse acesso aos dados, esse compartilhamento de dados, você tem que entender realmente, né, qual que é a necessidade e utilizar realmente somente os dados
que são necessários, né? Acabou aquela história de você pegar e passar, você contratar, no caso, a empresa contrata um escritório para fazer uma prestação de serviço. Ela passava, ela não tinha antigamente aquela minuciosidade de separar quais realmente são as informações que essa empresa vai precisar, que esse escritório vai precisar. Então, ela tem que ter esse trabalho, essa separação. Acho que isso é muito importante, né? E, por exemplo, um exemplo para cumprir, né? Para cumprimento de lei, né? Se eu tenho um caso de uma denúncia, né, no meu canal, né, de uma denúncia anticorrupção, pelo meu programa de integridade e pelas práticas, né, pelas boas práticas, eu tenho que fazer uma investigação interna, eu tenho que tratar essa denúncia. Então, eu preciso fazer ali uma investigação, pegar. E aí, mesmo na parte de lavagem de dinheiro, né? Para eu fazer o monitoramento, o processo, eu também tenho. O mercado financeiro, ele tem diversas, né? Diversas situações, não só o mercado financeiro, você deu o mercado o exemplo também, saúde, né? Então, eu tenho diversas obrigações legais que eu preciso estar tendo esse monitoramento. Uma inovação da lei, né, que a gente não tem na GDPR, mas a gente tem na LGPD, é a proteção ao crédito, né? Então, eu também tenho como base legal, né? Eu não preciso do consentimento, eu também tenho como base legal a proteção ao crédito. Era só esses que eu queria, por favor, à vontade, quem gostaria também de complementar. Acho muito importantes os seus pontos, Rose, é isso mesmo, né? Então, na área de lavagem de dinheiro, né? Como é que você vai obter o consentimento da pessoa para daí, então, tratar os dados? É claro que isso não vai acontecer, né? Então, deixar aquela interpretação que alguns autores estão dando de que só as autoridades poderão investigar, você coloca as empresas numa situação impossível. Elas têm que cumprir a lei, por exemplo, de lavagem, as empresas financeiras, todas as leis, a gente que trabalha com compliance sabe, são tantas as leis que as empresas se preocupam em cumprir corretamente, proteger os seus acionistas e proteger os seus empregados, né, proteger todos os stakeholders, e de repente elas não podem sequer investigar para melhorar, para corrigir. Então, evidentemente, as investigações têm que continuar, é a minha opinião, mas esses parâmetros agora têm que ser muito bem colocados e em cada caso concreto, analisar a necessidade do acesso àqueles dados, né? Sim, a boa-fé, o princípio da proporcionalidade, da relevância, eu acho que estão todos aí, né, interligados, né? Léo? Eu queria ouvir agora a Maria Cecília um pouco, né? Até porque, como eu vinha dizendo, uma das frustrações, mas eu acho que tem que gerar aprendizado para todos nós, que eu e muitos colegas tivemos, foi a dificuldade de sensibilizar as empresas para o tema da LGPD. Muita gente, como eu já falei, achava que fosse uma lei como qualquer outra, que a gente simplesmente começa a seguir dali para frente, e não é. Tem muita coisa interna para ser primeiro conhecida, levantada, depois ajustada, para depois você poder realmente fazer corretamente. Também houve gente que ficou com medo no começo, achando que não ia poder fazer mais nada, e não é verdade. A lei, pelo contrário, ela organiza como você pode fazer tudo isso de uma maneira muito mais eficiente e mais segura. Nós também tivemos alguma resistência de alguns departamentos comerciais, de algumas empresas, que achavam que com isso eles não iam mais poder utilizar dados e fazer negócios, e nós procuramos mostrar que também, de uma certa forma, é ao contrário, pode fazer muita coisa sim, basta que você faça corretamente. E ainda eu dizia da dificuldade de encontrar um interlocutor interno, né? Porque muita gente achava que fosse uma questão apenas de segurança de rede, no sentido técnico, achava que fosse uma questão de firewall que TI fosse utilizar. Não é bem assim. Precisamos do pessoal de operações, de negócio, de recursos humanos, com relação a todos os dados internos dos colaboradores. E anos depois,
a gente vê o departamento jurídico, que resistiu também a entrar de cabeça nessa lei, porque já está, de modo geral, muito atordoado com tanta coisa, sobrecarregado, com restrição de pessoas, de tempo e de recursos, mas depois percebeu também que precisava conhecer e ver nisso uma oportunidade. Esse trabalho todo de conhecer a empresa, de saber os dados que são coletados, que existem, como eles estão, quais são os fluxos, ajuda tanto interna quanto externamente, todo mundo que participa desse processo, ajuda a conhecer muito mais a empresa, ajuda a conhecer muito mais a operação. Então, isso, de uma certa forma, é muito bom que esteja acontecendo, e tanto isso permeia a empresa toda, que não existe uma regra absoluta para quem deve ser a pessoa que vai ser o chamado head, né, de governança, ou de compliance, ou de relações institucionais, ou de proteção de dados, né? Eu particularmente defendo que essas funções sejam separadas, até por uma questão de controles cruzados, né? Eu acho que se você condensa todas essas posições na mesma pessoa, no mesmo departamento, você perde independência e perde os controles cruzados, mas existem empresas que resolveram colocar como DPO o próprio jurídico também, assim como, às vezes, o próprio de compliance e de governança. Mas eu gostaria de ouvir a Maria Cecília, que vai nos dar a informação interna de tudo isso. Por favor, Cecília. Bom dia a todos de novo. E aí eu vou pegar um ganchinho do que o Leonardo comentou, um pouquinho da Esther. Não sei se eu começo... Eu tinha feito aqui alguns pontos, mas vamos começar um pouco com o que o Léo está colocando. De fato, o que a gente observou, não em vários ambientes empresariais, é justamente quem é que seria o responsável por... Primeiro, a lei parece que chegou e pegou muita gente de surpresa. A gente notava um desconhecimento do que era dado sensível, do que poderia usar, do que não poderia usar. Você teve um segundo momento, quem é que é o responsável, que é o que o Léo está colocando ali, era o jurídico, se era o compliance, se era o TI. Muitas empresas optaram por deixar junto do compliance, na área de compliance, um pouco pela falta de recursos mesmo, humanos e financeiros disponíveis. Não obstante, eu concordo 100% com o Léo que essas funções deveriam estar separadas, mas o que a gente está observando é que o DPO é alguém encarregado lá dentro do compliance ou da área de controles internos, etc. E as empresas foram se organizando aos poucos, mas eu acredito, e conversando com vários colegas, que não está todo mundo preparado, e duas dimensões, né? No caso, e aí pegando um pouco o gancho que a Esther falou aí da questão do consentimento para a investigação interna, são duas análises. Você vai fazer análise interna, ou seja, em relação aos dados dos seus próprios colaboradores, e ao seu público externo, que aí envolve, dependendo da área, consumidor ou fornecedor, enfim, uma série de dados que você coletou ali ao longo do tempo. Então, os tratamentos aí são diferentes, mas uma das formas, Esther, que eu acho que dá para recomendar é que, mapeado quais são os dados sensíveis dos integrantes da empresa e para uma preparação de um processo, para uma investigação interna, que se informe, né? Ou seja, faça um tratamento e já tenha um consentimento antecipado de que aquelas informações ali do dia a dia da companhia, que a pessoa está usando equipamento, ou os atos que ela está praticando ali com a PJ, com o chapéu da PJ, são dados que a empresa pode usar caso seja necessário para fazer. É uma forma de ter uma proteção, de que você não violou o dado do colaborador, e o colaborador está ciente de que os dados dele podem ser utilizados. Então, seria uma forma, eu acho, de contornar esse debate aí, e eu vi isso acontecer. Então, eu acho que fica como até uma sugestão para, enfim, nas consultorias, etc. Agora, precisa ter o que o Léo também comentou, né? E aí é o primeiro passo, a análise de risco. Quem fez lá atrás conseguiu mapear todos os seus riscos, e riscos em relação a dados, e conseguiu
organizar toda a sua base, pegar os consentimentos necessários do público externo, do público interno. Quem não fez, agora, enfim, a lei já está em vigor, vai ter que focar naquilo que for mais sensível para ela. E está revendo sempre, né? Revendo que dados ali, porque assim, dados chega todo dia, né? Então, por isso que eu acho que é importante que as funções sejam separadas. Porque você pega uma pessoa lá de controles internos e agora a pessoa é o DPO da empresa. A pessoa está cuidando de 1000 outras rotinas e pega mais uma rotina que é extremamente complexa, né? Eu acho que isso é importante, essa separação. Eu anotei aqui a questão e precisa ter, como qualquer bom compliance, o chamado monitoramento contínuo, né? O controle da rede e investimento, né? Esse é um ponto importante. Porque é um assunto complexo, precisa ter recursos financeiros suficientes. Eu anotei aqui a questão da cybersecurity, que eu acho que o Léo comentou aí no início. Essa é uma grande preocupação também, porque envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, já que você detém o dado ou do seu colaborador ou de terceiro, e você já fez tudo, já pegou os consentimentos, já está tudo organizado, e mesmo assim você pode ser vítima de um ataque. Então, a empresa precisa estar pronta. Isso também eu vi. Plano de crise, criação de comitês, quer dizer, ter não esperar o cisne negro, né, acontecer. A gente sabe que ele pode acontecer. Então, se esse cenário hoje que a gente vê está tão comum, as invasões agora durante a pandemia foram muitas, invasões a e-mails de conselho de administração, invasões a documentos da empresa. E se você também não tem um plano de crise para esse tipo de situação, que também eu acho que é importante aí, já que veio para mim falar um pouco das questões operacionais do dia a dia, realmente você pode ter um problema muito sério, porque a gente vê volta e meia violação na base de dados da empresa X, Y, e muito ligada ao consumidor, mas empresas também que têm projetos estratégicos, que têm segredos comerciais, que tem eu estava lendo ontem agora eu não vou lembrar, mas a gente vê muito casos de extorsão, né, acesso a dados, e depois a pessoa vai pedir dinheiro e etc, para poder não disponibilizar. Aí o compliance tem um papel super importante, porque a gente tem que denunciar, não pode aceitar esse tipo de comportamento. E realmente eu acho que nesse dia a dia, né, que vocês pediram para eu comentar um pouco, eu acho que é isso. Agora, dá trabalho, né? O mapeamento de risco é a parte mais importante e mais trabalhosa de ser feita, né? Depois que você tem os riscos mapeados, os dados que você possui, eu acho que é questão de monitoramento mesmo de dia a dia. E, só reforçando, dar conhecimento a terceiros, você tem uma política em relação a isso também é importante quando você tem acesso de dados de terceiros, e dar também conhecimento aos seus próprios integrantes de que os dados deles poderão ser usados caso se faça necessário. Aí tem as várias situações que a Esther colocou, isso também eu acho que é relevante. Tá? Aí, acho que é isso, basicamente, Léo. Não sei se eu atendi aí o que você perguntou, complementar. Sim, atendeu sim. Eu só ia comentar que, para quem ainda não começou esse trabalho, infelizmente está atrasado, mas terá que fazer, né? E começando pelos riscos mais sensíveis, mais eminentes. E eu diria que, apenas para ajudar quem não começou, que tem muita coisa para fazer. A gente já falou um pouco de conhecer os processos, conhecer os fluxos, conhecer os dados que a empresa tem dela própria, que ela coleta, e a segurança desses dados, mas existe também toda uma adaptação de fluxos e de processos dali para frente, desde da obtenção, da geração e da coleta dos dados, tudo que a lei chama de tratamento, né? E também de muito treinamento para todas as pessoas, e muitas vezes não apenas da própria organização, como de parceiros, porque, por várias razões, a empresa recebe dados não diretamente de alguém,
porque recebe de algum parceiro, e também transmite para algum parceiro para alguma atividade, seja de contabilidade, seja de saúde, seja de qualquer outro, né? Então, existe muito treinamento, existe muita revisão de fluxos, existe ajuste de contratos, existem coisas que você vai ter que ajustar no seu processo e nos seus documentos por solicitação dos seus parceiros, e o contrário também. Você também vai ter que conseguir a ajuda dos seus parceiros para que cuidem dos dados deles, dos seus e daqueles de terceiros que você passar para eles, né? Então, é uma rede tão complexa de coisas serem ajustadas que esse é um dos motivos pelos quais leva muito tempo. Você tem que ajustar todo esse arcabouço documental, todos os fluxos, muitas vezes ajustar sistemas, né? O pessoal de TI é muito importante nesse ponto. Em alguns projetos, a gente precisa de um DPO para ajudar desde o começo a organizar tudo isso, né? E então é um trabalho muito bonito, e eu gostaria de deixar uma mensagem de positividade, de otimismo. Não é porque algumas empresas ou pessoas não fizeram com antecedência que agora não dá para fazer, pelo contrário, precisa ser feito, e acho que esse é só um complemento, mas a visão da Cecília é muito importante, Rose, e agora eu devolvo para você a palavra, porque eu, por exemplo, por mais que procure estar sempre muito próximo dos clientes, essa é uma marca do Almeida Advogados, inclusive, mas é lógico que quem está dentro da empresa, especialmente nessas áreas mais correlatas, é que vê o dia a dia e as coisas que estão ali acontecendo todo dia. E também foi um assunto que foi ficando um pouco para depois, um pouco para lá, além dos motivos que nós já comentamos, porque ele envolve, sim, uma força-tarefa que consome muito tempo. Esse trabalho ocupa muito tempo da empresa como um todo e dos gestores. Nós, em alguns casos, tivemos dificuldade de conseguir agendamento de reuniões, de conversas com todos os gestores de áreas e setores, porque isso tudo continua com a empresa funcionando, né? A empresa, logicamente, não parou para se dedicar a conhecer os seus próprios dados. E isso também envolve algum investimento. Esses processos não são caríssimos, mas dependendo do porte da empresa, do que tiver que fazer, vai levar tempo e vai precisar de investimento, inclusive em softwares. Então, pelo menos agora, eu acho que a gente pode pegar de positivo é que já estamos sensibilizados, a lei já está em vigor, a agência já tem sua composição de rede conhecida, já temos processos judiciais questionando a segurança das empresas e esses processos todos. Então, acho que já tem um bom começo para a gente conversar. Rose, devolvo a palavra para você. Léo, obrigada. Eu acho que, como você iniciou sua fala, hoje a gente, muito bem, né, que hoje o processo é cirúrgico. Né? Infelizmente, né, para quem não começou, hoje vai ter que começar por esse processo cirúrgico, né, e começar a fazer aquele mapeamento de riscos, né, iniciar o mapeamento de riscos para ver onde é o maior risco, onde ele vai estar atacando, né, e apagando esses incêndios. Mas eu acho que, assim, um dos programas, né, um dos pilares dos programas de compliance, né, a gente fala que é o apoio da alta administração, né, e o outro pilar, né, é o treinamento e a conscientização. Eu não vou conseguir iniciar, né, esse mapeamento de riscos se eu não tiver o apoio da alta administração, né, e o treinamento. Porque para eu mapear esses riscos, para eu chegar exatamente naqueles dados que eu preciso treinar, né, todas a equipe, eu tenho que capacitar, porque eles hoje, eles não sabem do que a gente está falando. Apesar de todas essas notícias, apesar de tudo isso, na prática o que a gente está vendo é que quando você chega com a equipe, quando você explica, né, do que a gente está falando, ele falou assim, nossa, mas eu não tinha noção, né, de que era essa a abrangência. Só que você só consegue chegar na média administração, né, através da alta administração. Você não consegue, sem a alta administração, você não chega.
né? E a gente queria o máximo que fosse evitado, que a autoadministração ela começasse a ser conscientizada por esse tema só após o recebimento de uma multa, só na dor, né? A gente queria evitar que fosse a dor, mas cabe aí um pouco do nosso papel de compliance, de formiguinha, de ir lá, né? Mas a gente não faz sozinho, né? A gente precisa desse apoio aí da autoadministração, né? Cabe a gente, né, a zelar, né? E a autoadministração, né, a zelar, né, a ter a cumplicidade, né? A gente zela, mas a administração precisa ter a cumplicidade sobre esse tema. Sem essa cumplicidade, a gente não consegue fazer. Acho que tem que ser todos juntos aí, né? Por favor, Maria Cecília quer. Só queria complementar o que você falou, por experiência realmente que eu vivi. Enquanto a autoadministração não entrou, fez uma reunião com todos os diretores para a gente explicar o que era um mapeamento de risco e por que ele era importante, você não conseguia marcar nada, não tinha agenda, ela mandava, sei lá, conversar com um terceiro ou um quarto que também não tinha, não ia decidir nada, enfim, aquele processo todo que a gente conhece. E realmente esse apoio aí ele é extremamente importante, né? Complementando um pouco o que o Léo falou aí das empresas de uma forma geral, tem que começar por aí. E são pessoas, claro, obviamente que os CEOs, né? Hoje quem não sabe que essa lei existe realmente tem que estar muito desinformado, mas de fato conhecer a lei, o que a lei traz, quais são o que deve ser olhado, realmente precisa ter um olhar de quem estudou, de uma expert em relação a isso. Mas uma palestra, tive uma experiência interessante, não muito nessa parte, mas quando estava implementando um programa de compliance, de realmente você fazer um mini seminário, agora webinar, mostrando o que você precisa fazer, né? Porque aí as pessoas começam a entender por que é importante, né? Não tem só a questão da multa, né? Que é 20% aí do faturamento, mas tem a questão toda de reputação, né? Toda vez que você vazou informação de rede de clientes XYZ da empresa tal, sempre em relação a banco, empresa de telefonia, então tem muita notícia recente a respeito disso, e isso impacta, do meu ponto de vista, bastante a questão reputacional aí, que é difícil de recuperar, né? Difícil, às vezes, talvez as pessoas não tenham medido ainda o impacto que isso pode ter dos seus dados estarem sendo utilizados, acessados, dados médicos, como a gente colocou aí, de hospital. Agora que eu lembrei, o caso que eu li ontem, salvo engano, foi na Finlândia, um país lá, foram dados de clínicas psiquiátricas de mais de, sei lá, 20 mil pessoas, 20 mil pacientes, e as pessoas, os hackers que acessaram esses dados estavam pedindo dinheiro, né? Então, tem um processo gigante, até a presidente do país se envolveu, porque são pessoas que, assim, imagina se você fez um tratamento psiquiátrico há 10 anos, por razão XYZ, ou você tem uma exposição pública, etc. Então, essas questões são muito, muito importantes mesmo, do que diz respeito até a continuidade, dependendo do negócio que você está. É isso. Eu queria só complementar mais um ponto, gente, em relação, né, a relação, né, que o tema tem com a segurança da informação, né? A gente não consegue falar de lei, acho que foi um dos motivos, né, que eu acho que propiciou algumas pessoas pensarem que é um assunto de tecnologia, que é um assunto de segurança da informação, mas não é um assunto, né, que envolve todos, né, a relação que o tema tem
com a segurança da informação, né? Quando a gente está falando de segurança da informação, né, a lei fala, a gente tem que capacitar os nossos profissionais, né, no conceito, né, de privacy by design e privacy by default. O que é isso? Né? Todo projeto que é iniciado na empresa, ele já precisa ser pensado desde o início para atender os novos requisitos de privacidade exigidos na lei, né? Então, não pode nascer nada sem eu pensar nisso. Tudo que eu vou iniciar, eu tenho que começar com isso, e eu tenho que capacitar e treinar os meus colaboradores, né, para isso, né? A configuração da privacidade, ela tem que ser o mais restritiva possível, né, desde o momento zero, né? Eu vou pegar não apenas os dados essenciais, né? Eu preciso pegar apenas os dados essenciais. Eu não vou coletar nada além disso, né? E quando eu falo de segurança da informação, e quando eu estou falando, eu vou precisar, sim, né, de tecnologias e melhores práticas para implementar isso. E a gente não consegue todo esse aparato, de novo, sem o apoio da alta administração, né? Acho que só mais isso que eu gostaria de complementar. Quem gostaria mais de falar? Léo, gostaria de complementar alguma coisa? Esther? Senão eu vou passar para as nossas considerações finais. Eu acho que eu vou deixar a Esther falar um pouquinho, porque ela... Eu acho que ela está assim... Eu estou concordando, gente. Isso já é muito. Não, eu acho que, assim, como sempre, está sendo super produtivo. Eu acho que não tenho nada que realmente discorde do que vocês três têm colocado. Queria até reforçar. Eu acho que quando a gente pensa em... a gente está falando de empresas aqui, né? E as empresas, como nós sabemos, são uma obra de ficção, elas são feitas de pessoas, né? E aí é que está o grande truque, né? Fazer com que todas as pessoas de uma empresa cumpram a lei. E quanto maior a empresa, teoricamente mais difícil, né? E aí, quando você quer que uma empresa cumpra leis tributárias, você tem um programa de implementação, não é, de compliance daquelas leis e assim por diante, em todas as áreas em que a empresa tem que cumprir leis mais ou menos importantes. Então, algumas empresas têm que focar muito nas leis ambientais e, evidentemente, isso não é uma preocupação de uma empresa de cartão de crédito, mas a empresa de cartão de crédito, sim, tem preocupação com leis de segurança de informação e assim por diante. Agora, com a LGPD, as empresas querem e devem cumprir a lei, e eu acho que o ponto aí é saber quem são as pessoas físicas dentro dessa empresa que tem que ajudar ou fazer com que a empresa esteja cumprindo essa lei. E para isso, você tem que ter o mínimo possível de pessoas manipulando os dados, né? Então, a questão de acesso aos dados, o tratamento de dados pessoais, é claro que vai depender da empresa, né? Mas se você está falando de empresas que têm o tratamento de dados como o seu dia a dia, realmente isso passa a ser uma preocupação da empresa como um todo. Se a empresa ela não trata não vive, né, o business dela, o trabalho dela não é ligado a dados, mas ela, como todas, vai ter dados, isso aí pode ficar restrito a um grupo muito pequeno. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente está falando de um hotel, esse hotel, a recepcionista do hotel tem acesso a dados pessoais dos hóspedes. Não tem como ser diferente. A recepcionista precisa ter acesso aos dados pessoais. Agora, se a gente está falando de uma empresa, como já aconteceu comigo, uma empresa, uma fábrica, né, de equipamentos, um fabricante de equipamentos, por quem é que tem que ter acesso aos dados pessoais de empregados lá dentro? Um número mínimo de pessoas, mínimo, um percentual, talvez 1% dos colaboradores da empresa, né?
Então, cada empresa tem uma características próprias, isso tem que ser levado muito em consideração para analisar, como o Léo estava falando e a Cecília enfatizou, e isso foi o tema da abertura da Rose. As empresas têm que analisar o caso específico dela, os riscos, fazer um mapeamento de riscos daquela empresa, né? Quanto mais dados a empresa tiver acesso, e às vezes não tem como ser diferente, ela tem que ter muitos dados, mais preocupação ela tem que ter e um programa mais robusto ela tem que fazer para proteger os dados pessoais, sejam de terceiros, de empregados, de quem for, que estão transitando e sendo tratados por aquela empresa. E algumas empresas vivem disso, né, gente? Elas vivem de tratamento de dados. Então, obviamente, essas empresas vão ter uma preocupação muito maior. Ora, o caso da saúde, ele é bem emblemático, porque como a Cecília disse, né, quem gostaria que os seus prontuários médicos fossem disponibilizados? Ninguém, né? Então, é óbvio que ninguém quer que outros tenham acesso aos seus dados médicos. Existiu até um caso recente de quando agora eu não vou lembrar o nome, essa princesa do Reino Unido estava grávida e o povo todo querendo saber se nasceu, se era menino ou menina, aquela curiosidade toda. Um jornalista se fez passar por alguém do palácio e ligou para o hospital e conseguiu informações confidenciais sobre o bebê, que eu não sei se já tinha nascido, agora já não me lembro qual era o peso do bebê, ou que fosse, informações confidenciais. E conseguiu usando um truque velhíssimo de imitação de voz ao telefone, né? Mas foi um vazamento de dados, né? E a repercussão foi enorme, foi muito triste até, porque a enfermeira que inadvertidamente acabou passando informações ao jornalista, acreditando que era alguém do palácio, se suicidou pela pressão que sofreu depois por ter realmente falhado, né, e vazado dados pessoais. Então, é um tema muito relevante. Em algumas áreas de atuação, as empresas já têm prestado mais atenção, mas isso tem que ser realmente tailor-made, tem que ser feito para cada empresa, a análise específica dos riscos e a análise específica das posturas de prevenção. O melhor possível, né, gente? Porque erros acontecem. E aí a gente tem que fazer o melhor possível com treinamentos e políticas. A gente sempre fala, né, Esther, não adianta copiar o programa do vizinho, o seu risco é diferente. Não adianta copiar a política do vizinho, o seu risco é diferente. Cada empresa tem o seu risco, o seu produto, e ela tem que ter um gerenciamento, né? A gente fala assim, de acordo com o risco, né? Não adianta ter um gerenciamento de acordo com o risco aqui do vizinho. E aí, a gente Rose... Desculpa, só ia fazer um comentário em cima disso que você acabou de falar. Eu acho que, como a nossa agência, a ANPD, acabou de começar a tomar forma, né? A gente não sabe como é que ela vai se comportar e qual vai ser a linha de pensamento, a gente vai ter que ouvir, né? Mas, muito provavelmente, e o que se espera, né? Os esforços serão reconhecidos, né? Então, eu acho muito importante as empresas fazerem o esforço o melhor possível, até porque é tudo muito novo. Então, tentar implementar as medidas de prevenção vai ser muito bem visto, vai ser muito importante. Acho que é isso que as empresas têm que pensar antes que aconteça um problema, né? A gente tem aqui no chat uma pergunta do Felipe. Vocês acham que o investimento em treinamento dos funcionários sobre proteção de dados ainda não é uma prioridade das companhias? Né? Assim, no meu dia a dia, né, no que eu tô visualizando, principalmente nas empresas médias e pequenas, eles não têm, né, esse investimento nesse momento. Muitos passaram esse assunto para TI resolver, né? E a gente já comentou, já falou que não é um assunto, né, de TI, é um assunto de todas as empresas. Eu preciso aí de apoio do jurídico, eu preciso aí de apoio da alta administração. Então, a gente não tem ainda esse investimento, ele não é uma prioridade, né? Olha. Eu acho que pode ser que se torne uma prioridade, infelizmente, na dor,
né? Mas, por favor, Léo, complementa. Não, eu acho que toda generalização é injusta, né? Sim, sim. Não dá para a gente generalizar, mas pegando Pelo amor de Deus. Lógico, pegando uma média, eu entendi seu ponto e penso da mesma forma. Pegando uma média, eu ainda acho que a gente tem que aprender mais como sociedade, como executivos de empresas, né? Nós temos que aprender mais sobre como lidar com essas questões. A gente fala muito de tecnologia, de um modo geral, mas a gente investe pouco no ser humano, né? O Brasil tem uma deficiência, entre outras coisas, porque é um país que falta tudo, né? Mas uma das nossas deficiências é na educação, e eu acho que isso se reflete no ponto do treinamento, né? A gente investe pouco ou investe mal em treinamento, em educação e no cuidado com as pessoas, né? E com relação especificamente à LGPD, eu acho que falta uma questão ainda de sensibilização, ainda de entender que essa questão é muito importante, ela é muito séria, ela é muito grande, ela afeta praticamente tudo que a empresa faz, e isso vai exigir mudança de cultura, que é uma coisa que precisa ser impulsionada. Eu acho que ainda falta muita gente na alta gerência, de um modo geral, entender a importância e a extensão disso. Acho que falta um pouco do aprendizado pela dor, infelizmente. A gente acredita que, à medida em que se multipliquem, não apenas as multas, tem muita gente apostando que a agência vai levar um tempo para se estruturar e talvez não tenha estrutura, não tenha braço para ser realmente uma fiscalizadora com capilaridade que talvez um dia venha a ter. Mas a gente vai ter muito processo, vai ter muita denúncia, vai ter concorrente, vai ter grupos que vão querer se aproveitar disso. Então, a gente terá muito processo, isso vai começar a custar caro, e aí eu acho que será um fator de sensibilização que não seria o melhor, mas eu acho que vai acontecer, né? E acho também que aí é um ponto mais sensível ainda, com relação a valores para investimento. Eu acho que a maioria das empresas brasileiras talvez venha de um período muito complicado em termos de economia. A nossa economia está ruim, não vou nem falar deste ano ainda, vou falar deste ano daqui a pouco, mas nós já viemos de uma sequência de anos, talvez, é difícil até fazer um corte em termos de economia brasileira, de quando que ela estava maravilhosa, né? Mas se nós pegarmos, por exemplo, de 2014 para cá, o Brasil vem num período econômico muito complicado. A maioria das empresas com muita dificuldade, muitos negócios já vinham fechando, já vinham com margens muito pequenas, e então eu acho que as empresas se acostumaram, talvez por necessidade, a fazer planejamentos e orçamentos, o famoso budget, sem conseguir reservar dinheiro para esse tipo de coisa. E aí, quando vem uma lei que envolve investimento, a primeira coisa que vão olhar é falar, mas não está previsto, né? Mas não está previsto por quê? Gostaria de fazer um convite para que comecem a fazer orçamentos, talvez com um pouco mais de cuidado, nesse sentido, com os imprevistos, com que... Cortaram o Léo, falou de orçamento. Orçamento é uma palavra... Se o Léo tiver concluído, eu queria só fazer um comentário, porque a fala dele me lembrou um outro viés, também a ver com quem sabe a gente faz o quarto, o quinto da série, não tem muito a ver com a pandemia. Eu ia falar de treinamento também, rapidamente. O problema do treinamento, eu acho que não, e em todos os temas. Aí eu não falo só de LGPD, eu acho que os treinamentos... Primeiro, os colaboradores têm entre aspas, uma preguiça enorme de fazer, então... qualquer outra, não só LGPD, mas qualquer outro tema. Então, é complicado essa questão que a Rose usou, essa palavra da conscientização. Então, você precisa ter uma liderança realmente muito forte, que contagie as pessoas, e por isso que esse DPO não pode ser, como eu estou vendo aqui nos grupos de WhatsApp,
um analista júnior, que é o que o pessoal está contratando, né, para fazer esse trabalho. Então, você precisa realmente ter uma pessoa com experiência, com a senioridade, para fazer motivar que as pessoas participem também dos treinamentos, porque muita empresa fala, não vou fazer porque o atendimento é XYZ. Esse de corrupção terminou sendo muito, de anticorrupção, terminou sendo assim, muito exigido, pelo menos da experiência que eu tive, porque você tinha uma exigência de monitoramento, de treinar 95% da companhia, então havia uma pressão muito grande em relação a isso. E o outro viés aqui de dado, Léo, que a gente pode depois ter uma outra conversa, que eu acho que está sendo bastante discutido, aí tem a ver um pouco com... E você falou aí de processos, de concorrentes, usando informação, etc. A gente está vendo essa super discussão em relação às grandes plataformas digitais, né, da Amazon, que tem dados, como é que eles usam os dados, o Facebook, o Google, porque você está tendo uma discussão hoje muito grande do uso dos algoritmos, né, na manipulação dos algoritmos, tanto para, como dizer, de certa forma, captar aquele consumidor que está ali navegando na internet, aí você clica numa coisa, de repente aparece 10 propagandas, isso invade, não invade, você vê aquelas políticas gigantes de privacidade de dados que você dá consentimento. Quem foi que me disse que tinha lido outro dia do Instagram? Você dá consentimento para 50 mil coisas que às vezes você... A gente está conversando aqui e me surgiu essa discussão grande que está acontecendo nos Estados Unidos, especialmente, mas como é que esses dados daquelas pessoas que estão ali de graça navegando ou compraram, sei lá, um tênis na Amazon e, de repente, você recebe 20 mil propagandas de outros tênis, ou outros sapatos, ou de meia, né, para complementar. Isso é invasão de dados, não é? Como é que isso afeta também a concorrência? Essa discussão é uma boa discussão também, viu? E ela está bem atual, bem atual. Era Voltei? isso, acho que... Hã? Voltei? Voltou, mas é isso. Sua fala sobre processos e utilização de dados pelos concorrentes me lembrou essa discussão, que eu acho que é uma discussão importantíssima. Enfim, Perfeito. Depois a gente bate um papo sobre ela. Perfeito. Eu só estava completando sobre a prioridade dos investimentos, né, em treinamento. Acho que não é de modo geral, e inclusive porque as empresas de modo geral estão com orçamentos muito enxutos, né, já há bastante tempo, e via de regra não tem muita previsibilidade de usar dinheiro para treinamento. Assim como muita gente falou, olha, não dá para fazer o projeto de LGPD, isso já no ano passado ou no anterior, porque não tinha sido previsto. Então, eu convido as empresas a talvez prepararem os seus orçamentos considerando outros aspectos, né? Eu sei que está difícil para todo mundo, mas é uma necessidade, até porque se você não prevê esse treinamento, esse ajuste a priori, você depois vai gastar mais dinheiro, né? E aí vão dizer, nossa, mas não estava previsto tanto gasto com advogado depois, tanta consultoria, tanto processo e assim por diante. Realmente não estava previsto, mas vai ter que arrumar dinheiro, não vai? Então, eu sempre acho que a gente deve aprender com o erro e aprender e usar para frente esse aprendizado. A mesma coisa com o tempo dos executivos, de modo geral, e com os colaboradores, que normalmente não está previsto na sua rotina treinamentos. Eu acho que é uma coisa também que a gente precisa evoluir, né? Mas eu, como sempre, procuro ver o lado positivo. Eu espero que esse dilema todo da LGPD, do compliance, da governança, já caminhando para o fechamento do nosso papo de hoje, seja um fator adicional de abrir os olhos de todos nós, nas empresas, nos executivos, para que em outras leis, em outras questões que surgirão, a gente esteja melhor preparado. E essa questão agora da pandemia, falando deste ano, é lógico que atrapalhou mais ainda, seja pela rotina das pessoas, seja pelo desafio das pessoas, das famílias e das empresas de se manterem vivos, né? E ainda essa questão de treinamento e de dinheiro está difícil para todo mundo, mas
precisamos dar um jeito, né? Além daquela discussão de quando a lei entrava em vigor, né? Porque entra tal dia, não entra, e etc. Não vai entrar por causa da pandemia, então estava muita gente apostando nisso. Então, realmente, acho que está corretíssimo aí o que o Léo colocou. Uma coisa que eu lembrei, Léo, e que a gente tá vivenciando, é o aspecto de que as empresas que saíram na frente, a maioria estão entrando com os seus fornecedores, com os seus parceiros e pedindo todas para revisão de contrato, né, para inclusão de cláusula de LGPD. E aí todos, né, consultando, poxa, meu fornecedor está pedindo, meu cliente está pedindo para eu inserir essa cláusula aqui no meu contrato, como que eu faço? Tudo que está nessa cláusula, todas essas exigências, né, eu não tenho como cumprir. Então, a gente está vendo que esse movimento de quem está se adequando também é uma tendência de exigir que o mercado se adeque também, porque grandes empresas, quem já está mais adequado, não vai querer trabalhar com quem não esteja, né? O risco é grande, ele acaba tendo aí uma corresponsabilidade, né, sobre essas informações, então ele vai exigir, acho que é uma tendência para você conseguir se manter no mercado, né? Então, acho que quando for fazer aí, mais uma vez, a avaliação, né, de orçamento, fazer o budget para o ano que vem, esse é um fator que tem que ser levado em consideração, perguntar, será que eu vou conseguir permanecer no mercado com os meus mesmos clientes, né? Se eu não fizer essa adequação, o quanto que ele vai exigir que eu faça isso? Então, cabe aí um ponto que seja avaliado. Gente, nós estamos partindo aqui para o nosso final, né? Eu vou passar a palavra para que cada um faça suas considerações finais e depois a gente faz o encerramento. Por favor, quem pode começar? Leonardo, depois Esther, depois Cecília, pode ser? Vamos deixar as moças começarem. Tudo bem. Gente, então eu faço? Você falou moças, eu já fiquei, moças, eu fiquei lisonjeada. Mas olha, eu acho que foi muito produtivo, como eu disse, é sempre um prazer estar com vocês e ouvir temas que a gente trata, né, que a gente conhece bem, mas vistos de outros ângulos, e isso é muito enriquecedor, né? Muito importante mesmo. Então, fico muito feliz de ter podido participar aqui, espero que a gente possa debater temas tão relevantes quanto esses no futuro próximo. Eu sei e relembro a todos que a gente tem um congresso de compliance agora, que a Rose falou, né, no dia 9 e 10 de dezembro. Não sei se antes disso a gente vai ter mais um episódio aqui desse nosso grupo, mas o tema de compliance ele é realmente muito amplo, a gente tem que estar atento, e como os assuntos são muito dinâmicos e há novidades sempre, então é muito importante essa atualização constante. A questão da LGPD tem várias nuances, acho que a gente falou de duas muito importantes, né? Toda essa implementação, como é que as empresas estão vendo isso, é muito importante ter ouvido isso aqui de vocês também, além da minha experiência própria, e também como que isso afeta o nosso trabalho no compliance que a gente faz em paralelo, né, sem ser compliance de LGPD. Então foi um prazer enorme, agradeço muito novamente, Rose, e fico sempre à disposição. Obrigada, Esther. Cecília, vamos lá? De novo, agradeço estar participando dessa série com todos vocês e a oportunidade aí que a Comissão de Estudos de Compliance vem nos dando para debater esses temas durante o período da pandemia. Como a Esther colocou, é sempre muito enriquecedor, desculpa, ouvir essas perspectivas diferentes de cada um. E, claro, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu estava conversando ontem, acho, com o Léo, eu acho, que
que é compartilhar também as nossas experiências, o nosso conhecimento, ajudar os advogados aí, os que estão começando ou aqueles que ainda não dominam o assunto, e eu acho que é um papel muito nobre, né? E parabéns de novo para a comissão por todo o trabalho, e vamos estar lá no Congresso de novo, esse grupo aqui, que é um grupo que, enfim, teve uma empatia e uma forma de comunicação muito fácil e rica, e a gente espera todo mundo lá no Congresso em dezembro. Eu também quero me despedir agradecendo a participação de todos. Primeiro, o convite e a viabilidade desse projeto pela OAB de São Paulo, pela Comissão de Compliance, na pessoa da Rose, da Rogéria e da Marisa. Agradeço também as minhas colegas de hoje, a Maria Cecília e a Esther, e todos os que estão participando dessa série conosco, e em especial desse bate-papo dessa manhã. E esse tema da governança e compliance é importantíssimo para todos nós, por isso que resolvemos transformá-lo numa série, e para deixar claro que continua valendo tudo isso na pandemia, né? Temos que continuar tocando a vida com a maior segurança jurídica possível, no interesse das empresas, dos nossos clientes. Convido também, como já foi dito aqui, para o nosso congresso, que vai ser o nosso 4º episódio da série, nos dias 9 e 10 de dezembro. Muito obrigado a todos e fico à disposição, tanto das colegas, quanto da OAB, quanto de todos os participantes. Eu vi aqui no chat que pediram para a gente indicar novamente maneira de contato. Eu, por exemplo, sou Leonardo Bahrein Leite, uso o LinkedIn, uso o Twitter e outras redes sociais, e também estou disponível no Almeida Advogados. Bom dia a todos, muito obrigado. Rose. Gente, mais uma vez, assim, tenho que agradecer a todos, né? A todos que participaram, a todos vocês, queridos amigos painelistas, que sempre nos agraciam, né, com essa troca de experiências. Quero colocar a comissão, né, à disposição de todos, para que venham participar das nossas reuniões, participem das nossas lives, dos nossos webinars, que a Esther falou, a Maria Cecília falou, o Leonardo falou muito no começo, assim, é um grupo, né, que são formados, né, por nós, mas nós somos formados por vocês todos também. Eu acho que aqui é uma troca, né? E a intenção é a gente formar, né? Formar pessoas, formar os profissionais. E a gente tem a gratidão, né? Por ter esse espaço dentro da OAB. Então, queria agradecer mais uma vez a OAB por nos ceder esse espaço, por nos dar a oportunidade de compartilhar. Eu passei no chat, mais uma vez, o link do nosso congresso. A Marina acabou de me passar, que assim, a gente já tem mais de 1.400 inscritos, ela tinha passado no início, então agora a gente já deve estar quase na faixa aí, já deve ter batido aí os 1.500 pessoas inscritas. Será um congresso online, né? Alguns me perguntam, vai ter alguma sala presencial? Infelizmente, esse ano ainda a gente não terá essa oportunidade, mas que corra tudo bem para que no próximo congresso a gente tenha essa oportunidade de estar juntos fisicamente. Mais uma vez, gente, obrigada a todos, fiquem bem, né? Fiquem aí com saúde. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos, bom dia.